Olá, seja muito bem-vindo, participante da Fundação. Nós estamos em mais um episódio, sétimo episódio do C Economês. E a pergunta é, vamos falar de Estados Unidos e tarifa? Vamos falar de Estados Unidos e tarifa, mas vamos falar de muito mais coisa, muita coisa tem acontecido. Nós vamos falar sobre taxa de juros dos Estados Unidos, que é super importante para nós, economia brasileira. Nós vamos falar sobre um assunto novo, sobre o agro, que entrou na pauta recentemente. E mais uma vez, junto com essa equipe premiadíssima aqui, hoje de volta o nosso ponteiro direito João aqui, estava de férias, a Camila, o Coimbra, Rafael Coimbra, está todo mundo aqui, eles vão falar aí, começando como tem sido uma regra do nosso podcast, começando falando mais uma vez que vocês entraram de novo no Top 5, ou não é, galera? Por favor, expliquem para nós aí o que houve dessa vez. É verdade, né? Mais uma vez a gente entra no Top 5. É um prazer fazer esse episódio com vocês. Mais uma vez, agora contando com a volta do João. A gente volta para o Top 5, né? Agora em Selic e IPCA, né? E a expectativa é que a gente tenha ainda mais, né? Até o final do ano. Vamos continuar trabalhando para conseguir mais essa conquista. Falou que nem craque de time já, né, professor? Para ajudar e... exatamente. Pegando esse gancho aí do futebol. IPCA e... IPCA e Selic. Né, que são dois indicadores super importantes para nós, né? IPCA, a inflação, mexe com a nossa meta atuarial, né? E Selic, né, que daqui é um grande ponto de discussão. Nós já vamos falar um pouco sobre isso, sobre a taxa básica. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre taxa básica, no último episódio, a Camila aqui e o Coimbra explicaram bastante por que a taxa Selic é a taxa básica de juros. Vai estar aqui no alto da tela, na descrição, você pode acessar e saber mais sobre isso. Mas vamos começar já falando sobre Estados Unidos, né? Tem várias coisas acontecendo nos Estados Unidos. Eu li essa semana uma coisa maravilhosa que diz que o Trump está sempre no seu jogo de truco infinito, né? Ele está sempre... E a gente só precisa dar uma atualização, Coimbra, porque a gente gravou o último episódio, estava entrando em vigor as taxas, né? Estava no dia que elas deveriam entrar em vigor. As taxas, não, as tarifas, né, dos Estados Unidos, o assunto andou bastante. O que a gente pode, assim, atualizar aí o nosso participante sobre, assim, como é que a gente está vendo isso? Eu sei que você já fez estudos, inclusive, sobre o impacto, né, dessas tarifas, né? Quando a gente gravou o último episódio, a gente teve a notícia de que os produtos brasileiros serão taxados em 50%, normalmente de 40% em relação à tarifa inicial de 10%, que o Trump tinha estabelecido no Liberation Day, né, no início do ano. E a expectativa ali era que houvesse um acordo, né, que a gente chegasse num acordo nos Estados Unidos. E não foi, não sei se a gente pode chamar de acordo, mas o fato é que houve, digamos assim, uma melhora na situação, né, com vários itens sendo isentos desse aumento, né, de 40%, que levaria a tarifa para 50%. Então, numa decisão do próprio governo americano, eles isentaram uma série de produtos, né, alguns ficaram de fora, né, os principais, assim, que tem um impacto relevante nessa balança comercial, o café e a carne, né. Claro, outras indústrias também afetadas, né? O governo até lançou um programa para tentar ajudar essas empresas e indústrias afetadas pelo aumento da tarifa. Mas no final das contas é aquele cenário que a gente esperava de melhora, né? De uma tarifa menor do que aquela que 50% acabou ocorrendo em certa maneira, né? Em grande medida acabou ocorrendo por uma decisão do próprio Trump, né, da Casa Branca, porque isso geraria um impacto muito negativo também para os americanos, né, para um aumento no preço dos produtos. Custo de vida americano, né? Que ele já tem subido nos últimos anos, e só agravaria ainda mais a situação. Seria uma situação ruim para o americano, esse aumento das tarifas dos produtos importados do Brasil. Esse assunto deve, na visão de vocês, ele ainda evolui para alguma coisa ou ficamos por aqui? A taxa fica... A gente, como você falou, a gente teve uma medida, né, que o governo anunciou
paliativa, né? Um esforço de curto prazo, que é o Plano Brasil Soberano, 30 bilhões em crédito, para amortecer um pouco do impacto, mas assim, ou teremos impacto mais profundo na economia brasileira daqui para frente. Eu sei que a gente vai falar sobre esse tema daqui a pouco, mas emprego, por exemplo, podemos ter algum outro reflexo? Eu imagino que não, assim. Acho que a gente deve ter mais atualizações assim, para a questão das tarifas, que eu acho que deve ficar como está, assim. A gente conseguiu essa redução, né, que não foi uma negociação, né, foi como eu falei, assim, partiu mesmo da Casa Branca, uma decisão dos Estados Unidos mesmo, pensando no consumidor americano, né, em não taxar os produtos brasileiros naquela magnitude, né, que 50%, porque aquilo seria prejudicial, sobretudo, para os consumidores americanos. Mas, assim, não houve uma negociação, né, assim, nesse aspecto tá travado, né, assim como a minha língua tá travada aqui, nesse aspecto a negociação entre Brasil e Estados Unidos também me parece um pouco travada nesse momento. Então, não vejo a gente evoluindo para uma redução de tarifas adicional, assim. Os próprios produtores de café e de carne que exportam para os Estados Unidos, eles estão procurando outros mercados, né? Então, acho que eles vão buscar alternativas. Vai absorver a produção com outros mercados. Eu acho que não há muita expectativa, assim, de uma redução de tarifas adicional, de um acordo. No curto prazo, ficamos desse jeito. É o novo normal, isso. Então, a gente vai falar sobre taxa de juros americana. Acho que a gente fala sobre isso desde o primeiro episódio. Eu vou até pedir que a Camila ainda não falou nada, né? Deixa a Camila falar só. Camila, só queria que você relembrasse rapidamente para o pessoal, antes da gente entrar no assunto, por que a gente olha com tanta... A gente não, né? Eu que sou Eduardo, analista de comunicação, eu fico aqui com o pessoal aprendendo e fazendo as perguntas que eu sei que vocês fariam. Mas vocês olham com muito carinho para a taxa de juros americana. Explica por que ela impacta na nossa vida e no resultado dos nossos planos, né? Sim, obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um episódio, bem-vindos todos que estão assistindo esse vídeo, esse podcast. Me chamo Camila Canedo, sou analista aqui da área de cenários da Fundação. Então, respondendo ao que o Eduardo perguntou, a taxa de juros americana é muito importante para o mundo inteiro, porque como o próprio João, bem-vindo de volta, gosta de comentar, os Estados Unidos são um aspirador de pó, né, do mundo. Então, assim, é uma economia muito sólida, muito importante, muito segura. Então, como estão as taxas de juros lá, influenciam os demais países, porque todos os países têm dinheiro, têm capital investido nos Estados Unidos. Então, quanto maior essa taxa, dado que já é uma economia sólida, considerada com riscos baixos, então quanto maior essa taxa, mais você incentiva os outros países levarem dinheiro para os Estados Unidos. E quando está mais baixa, você incentiva também os países a tomarem um pouco mais de risco e tentarem ir para outras economias que têm uma taxa de juros mais alta, mas não são tão considerados seguros, né, quanto os Estados Unidos, mas ainda assim estão compensando por causa de uma taxa de juros mais alta. Então, essa é a importância do porquê que todo mundo olha e acompanha as decisões de taxa de juros americana e porquê que isso causa tanto ruído quando acontecem incertezas aí, que o Coimbra até vai comentar daqui a pouco. Pois a gente precisa, isso é sempre bom ter na cabeça, né? A nossa taxa de juros, ela também está vinculada à taxa americana por causa da atratividade, né? A gente não pode estar no mesmo patamar do que a economia americana. E me parece até que o Trump está dando uma folga um pouco aí também em outros assuntos, porque esse tema nos Estados Unidos está muito em evidência, né? Teve a questão da discussão dele com o diretor lá do Fed, né? Demissão e tudo mais, e eu vi que vários analistas estão dizendo que há uma chance muito grande agora nesse termo de corte de taxa de juros. E aí, Coimbra, é isso mesmo? Como é que vocês estão vendo isso? Esse é o nosso cenário, né? A gente tinha conversado também um pouco sobre isso no nosso último podcast, né? A gente está com um cenário de 2 cortes. Acho que ganhou muita força, assim, nos últimos dias, né? Um corte agora em setembro, né? Na próxima reunião. Acho que tem a pressão do Trump, que agora também
de certa forma, virou a pressão do mercado também, né? O mercado ele já incorpora isso também nas projeções, enfim. Quando a gente olha a curva de juros lá nos Estados Unidos, a gente consegue extrair desses dados, né, da curva de juros, uma redução na taxa de juros em setembro. Então, existe uma pressão agora que não é só do Trump, por uma redução da taxa de juros, vem também do mercado. E também há membros no FED que já vem uma possível redução, agora já projetam uma redução agora em setembro. Então, acho que o cenário caminha para uma redução em setembro e quem sabe também mais uma redução adicional em dezembro, né? O FED seria o Banco Central Americano, né? Isso, e o impacto na economia americana, para isso, seria uma aceleração econômica ou não? Eu não acredito em aceleração. Assim, eu acho que a economia americana apresenta sinais de desaceleração. Eu acho que não é nada assim que ligue o sinal vermelho, mas já tem alguns sinais de alerta no mercado de trabalho, né? Uma criação menor de postos de trabalho, enfim, isso é preocupante. Coimbra, a gente poderia falar mais, talvez, numa estabilização que uma desaceleração? Eu acho que sim, acredito que sim. Para manter a velocidade da economia como está hoje. Isso. Os Estados Unidos vai crescer alguma coisa entre 1,5% e 2% esse ano, que é um número bem ok, assim, de crescimento. O tamanho da economia... Exatamente. Incorpora bastante coisa, uma economia de mais de 30 trilhões de dólares. Então, acho que assim, é um FED também começando a olhar mais para a questão da atividade, preocupado e querendo evitar justamente uma redução da atividade lá na frente, né? Talvez até uma recessão se ele demorar muito para reagir. Então, por esse lado, ele tem essa preocupação, acho que está aumentando a preocupação com a desaceleração da atividade, que ainda acho que está nos primeiros passos, assim. Mas, por outro, a gente vê uma inflação também que ainda preocupa, né? Sobretudo essas questões das tarifas. Parece que elas chegaram nos preços lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente olha os preços de bens duráveis ali, principalmente, a gente já vê um aumento desse segmento lá no índice de preços. A gente falou sobre isso, é sempre bom lembrar o nosso participante que está interessado, está lendo, né, economia, viu, João? Você não está no último episódio, mas porque do jeito que é escrito, às vezes, pelos meus colegas jornalistas, parece que a tarifa, quem paga é o brasileiro, ou quem está exportando. Quem paga é o americano que vai consumir. É um extra sobre o custo nos Estados Unidos, né? A lógica aí é você tentar forçar o consumo interno crescer meio que na barra, né? Internalizar a produção. É um desincentivo para o americano importar do Brasil. Globalmente, de modo geral, né? Do chinês, enfim. E produzir internamente, enfim. O impacto para a gente seria só no que a gente vende, né? Que aí, se fica mais caro, eles param de comprar da gente. Então, já aproveita aí, João, falando sobre isso, a nossa atividade econômica ali, eu sei que o Brasil em si, isso é interessante, né? A nossa economia, ela não é tão aberta como muita gente imagina, né? Em termos de exportação e tal, a gente é muito mais restrito. Mas tem alguns setores, né? O Coimbra falou já, especialmente do agro, né? Café, mas eu sei que tem aço também, calçado, têxtil, tem alguns setores. Temos um impacto em relação a isso na atividade econômica. Como é que está o nosso momento de atividade econômica no Brasil? Eu já falei um pouco, mas primeiramente, bom estar aqui de volta, né? Tive as minhas merecidas férias, então prazer estar aqui com vocês novamente. Cara, em relação à atividade econômica no Brasil, se a gente for olhar primeiro essa questão do impacto das tarifas que os Estados Unidos colocaram, a gente vê sim algum impacto, mas como isso foi direcionado para alguns setores e também tem a questão do crédito que o governo está implementando, a gente não vê essa como a principal fonte de desaceleração da economia brasileira. Ela já está fazendo isso para outros fatores, né? A gente está vendo uma desaceleração, a gente já observa isso no IBCBR, né? Para quem não sabe, o IBCBR
é um índice do Banco Central que tenta antecipar o resultado do PIB, né? Então, ele é um monitor de atividade econômica e no último dado ele já mostrou um resultado mais aquém do que o mercado esperava, né? Foi até mais próximo do que a gente mesmo esperava, porque a gente já estava com um cenário de maior desaceleração do que o mercado, né? A gente tá projetando quanto? O CEF, a equipe de cenário, está projetando qual crescimento esse ano? Para colocar na vírgula, seria 1,96 o nosso número, né? Caramba, O mercado está com 2,2 e a gente está com 1,96, né? A gente já vem falando disso há algum tempo, né? A gente não vê as condições financeiras, principalmente o endividamento das famílias, favoráveis para sustentar um crescimento, né? Então, quando a gente olha já para as pesquisas de atividade econômica que o IBGE realiza, né? A pesquisa de serviços, a pesquisa de comércio, a pesquisa do varejo, a gente observa que só o setor de serviços ainda dá um fôlego para a economia, mas demais setores já não conseguem sustentar o crescimento, né? Principalmente setores mais impactados pela política monetária, né? Então, quando a gente olha uma taxa de juros elevada há tanto tempo assim, é natural que eventualmente a gente comece a ver os efeitos da política monetária, né? E a gente já começa a observar isso. Então, segundo semestre deve ser de uma economia brasileira mais fraca. Quer dizer que a gente pode falar, porque tem uma coisa interessante, né? Vocês vão falar sobre inflação em seguida, mas a gente teve a última ata do Copom que fala de um período prolongado e eu até anotei, significativamente contracionista, que significa uma taxa mais alta, né? O efeito tem acontecido, né, em desacelerar a economia. A gente precisa de mais tempo. O que isso significa? Todo mundo, só para dar uma explicação, essa turma aqui lê as entrelinhas e as vírgulas da ata do Copom, né, que é a grande sinalização do Banco Central sobre o rumo, né, da taxa Selic. Então, esse significativamente contracionista, a gente tá nele, né, que é a Selic a 15%. A gente já até explicou isso em outros episódios, mas é até bom relembrar o que é esse termo contracionista, né? Se a gente entende o juro como o preço do dinheiro, se o juro está muito alto, você financiar, você fazer qualquer outro tipo de empreendimento que você precise pagar esse dinheiro no tempo, não vale a pena, né? Tá caro, quando o dinheiro tá caro. Quando o juro tá 15%, né? Que é historicamente muito alto. Desde 2006 a gente não chegava no patamar tão alto. Então, assim, 2006 são 20 anos. Então, essa questão do patamar significativamente contracionista, a gente já tá nele. Aí, como a gente já tá com um patamar bem contracionista há algum tempo, o chamado efeito defasado, ele demora a chegar porque ele é defasado. Então, a gente acredita que esse efeito defasado chegou e como o juro está alto há um bom tempo, ele deve ser sentido de maneira mais significativa. Como a nossa economia é um organismo muito grande, quer dizer, até chegar na ponta esse efeito, ele demora um tempo, né? A gente falou no último episódio, alguns meses, 6 meses, tem gente que diz e tal, mas é isso, né? O efeito está sendo sentido agora e a gente está nessa discussão, inclusive, né, Coimbra, a gente estava falando sobre a inflação. Eu vi que o IPCA de julho veio abaixo do consenso, né? Tem um número ali que mais ou menos foi o consenso de vocês, especialistas da turma de cenários, né? Pesquisa Focus. Estavam falando em 0,37, veio 0,26, mas ainda estamos rodando acima uma inflação ainda relativamente alta, né? Como é que está as perspectivas de inflação? Acho que a gente teve boas notícias, assim, sobre a inflação. Acho que a gente está numa trajetória um pouco mais positiva, né? A gente já vinha mais otimistas, digamos assim, com a inflação desde o início do ano, né? Uma inflação menor do que a do mercado.
E recentemente a gente teve a redução do IPI, né, para os automóveis, isso ajuda, né? A gente também teve o pagamento do bônus de Itaipu, que contribui para a redução da energia elétrica, né? Ajudou a compensar um pouquinho a bandeira vermelha, né? A alteração da bandeira tarifária, né? Que aumenta o valor da conta de luz. Então, o bônus de Itaipu, esse desconto na conta, né? Ajudou a compensar esse efeito. E a gente está vendo também uma desaceleração maior, né? Uma redução maior do preço dos alimentos, né? Então, esse também já era uma coisa que a gente vinha mapeando, né? A gente também já vinha com uma redução do preço de alimentos maior do que esperado, enfim. E esse cenário vem se concretizando, né? Então, acho que a trajetória de inflação hoje é mais positiva, assim. Acho que a gente tende a ficar mais próximo do teto da meta, né? O mercado ele chegou a enxergar a inflação terminando o ano em 5,5%, né? E hoje já, no último boletim Focus, o mercado já, a mediana do mercado para a inflação esse ano é 4,8%. E a gente está com 4,57% na vírgula também, mas é bem próximo ali do teto da meta de 4,5%, né? Então, a gente já vinha com um cenário mais otimista para a inflação esse ano, e eu acho que as coisas vão aos poucos vão convergindo para esse cenário. A missão do presidente do Banco Central é entregar 3%, com a flutuação poderia ser até 4,5%, o teto e o piso 1,5%, né? É uma banda ali, né? Exatamente, é o intervalo. Apesar de que me parece, assim, até o mercado mesmo tá vendo mais agora o teto como meta mesmo, como centro de meta, né? Esse 4,5% aí parece que é o que a gente vai conseguir entregar esse ano. Mas assim, ficar fora ia ser... 4,57 tá dando aquela estouradinha assim que... Tem que fazer cartinha no fim do ano. É tipo quando o professor dá aquele 0, alguma coisa pra você passar direto ali, né? Mas tem que fazer... Essa cartinha é legal, né? O presidente do Banco Central ele tem que se explicar, né? Se ele não chega na... E uma das coisas que... Extrapola o teto, o piso, né? Normalmente aqui no Brasil é o teto. Infelizmente. Infelizmente. Tô rindo, mas é de nervoso. Mas assim, a boa notícia é isso, né? Porque tem uma coisa que vocês falam muito, né? O pessoal da economia, que é a questão da controlar expectativas, né? Você pode sentar o ancorando, quer dizer, tá trazendo tá dizendo assim, eu vou fazer tudo que eu precisar para, né? Não duvidem de mim que eu vou trazer a expectativa. É isso, né? É uma questão de confiança, né? Assim, por trás desse discurso de manter a taxa Selic prolongada, né? Para um nível restritivo por um período prolongado de tempo, ele está justamente tentando, né, ancorar as expectativas, justamente essa tentativa de sinalizar para o mercado que ele realmente ele vai perseguir a meta, né, e vai fazer de tudo para alcançar a meta. Então ele é mais ele tem esse tom mais duro, né, enfim, sinalizando para o mercado que realmente ele está disposto a manter a taxa alta por um período que ele considera significativamente acionista por um período. A questão toda, assim, é o que ele considera esse tempo prolongado, né? O que é um tempo prolongado, né? E assim, existe também a imposição econômica, né? Se a atividade econômica desacelerar, como a gente espera que... Discutido isso, né? O que vai ser esse tempo suficientemente prolongado, né? Porque o nosso cenário, acho que vale lembrar, né? A gente falou no último episódio também, a gente já tem aqui, no final do ano, uma redução da taxa Selic, né? Nossa, 50 pontos percentuais, né? A gente terminaria com 14,5 esse ano. Isso, exatamente. Sinalizando o movimento para baixo agora. Já pensando em 2026, né? Com toda essa questão, a restrição de crédito, né, das condições financeiras que a gente vem falando também nos últimos episódios, né? O resultado dessa política monetária restritiva, né? Em algum momento ela vai chegar e começou a dar os sinais agora de que vem chegando forte, as condições financeiras estão... Até agora, eu acho que falando em crédito, né, inadimplência, a gente teve uma notícia que em relação aos resultados, especialmente do primeiro trimestre, já entrou nas manchetes dos jornais e veio muito forte agora no primeiro semestre, que é a inadimplência
no agro crescente, né? A Camila vai falar para nós. Tem a ver com a taxa de juros, Camila? Tem mais coisa? Por que pegou tão de surpresa assim esse movimento de inadimplência? Então, Eduardo, não é só uma coisa, né? Sempre assim, um conjunto de fatores. A gente tem os elos da corrente aí se juntando. Então, ao longo dos últimos anos, assim, historicamente, a gente costuma ter um bom resultado do agro, assim, principalmente por conta dos preços das commodities. Mas tem algumas coisas acontecendo. A gente tem os preços das commodities caindo. A gente tem aí, nós somos grandes produtores de soja, milho, enfim, e aí com a queda, né, do preço dessas commodities afeta a gente. Nos últimos anos também os preços, o custo, né, do maquinário e de todas as necessidades aí do agro, do produtor pequeno, médio, grande, enfim, tem ficado mais caro. E, além disso, a gente tem aí um ciclo, como o João, como a Coimbra estavam falando, a gente tem o ciclo da Selic que veio subindo muito, principalmente aí desde 2021, por exemplo, a gente estava com uma Selic super baixa, de 3%. Então, esses empréstimos que a gente estava falando, né, o custo do crédito, mais barato, mais caro, normalmente o empréstimo que você faz não é de 6 meses, é uma coisa a longo prazo. Então, você teve aí os produtores pegando um crédito a 3%, com a Selic a 3%, por exemplo, lá em 2021, 2022. E aí agora nós estamos com uma Selic de 15%, então isso prejudica a rolagem da dívida deles, né? Eu não sei se é muito bem esse termo, mas enfim, no longo prazo isso vai ficando mais caro para eles, e aí já está tendo mais custo. Se você tem um período, por exemplo, acontece uma safra ruim, você já se prejudica também, e o que a gente tem vendo ao longo dos anos é isso, um maior custo de produção, uma Selic mais alta, o plano safra do ano anterior, que ainda não foi muito forte, não está muito completo, o próximo plano safra também, as expectativas estão tão altas, então, assim, isso tudo vai culminando ficando os produtores, principalmente os menores, né, ficar ruim das pernas mesmo. Então, o que a gente está vendo agora é estourando uma inadimplência, que já está sendo um alerta, assim, uma bandeira vermelha aí para os bancos. Já tem alguns bancos que se pronunciaram, que tem uma carteira grande aí de crédito agro, então isso tudo prejudica eles. E com a nossa nova a regulamentação lá da CMN, que mudou ano passado, né, a gente tem também algumas novas regras, por exemplo, para as instituições financeiras em relação a ceder crédito, de renegociar a dívida. Então, recuperação judicial acaba ficando mais complicada para as pessoas que estão devendo, não só do crédito agro, né, enfim, os pequenos produtores, médicos, enfim, para todo mundo começa a ficar mais difícil renegociar, pedir recuperação judicial. E, enfim, aí no frigir dos ovos tudo desanda, então essa situação está bem... A operação judicial não é boa para o banco, porque ele entra no fim da fila, né, de quem vai receber, né, ele fica... E eu li também um relatório dizendo que as últimas 2 safras também foram muito problemáticas, teve quebra de safra em algumas culturas, então isso tudo vai foi juntando, tipo uma tempestade que juntou vários fatores. Os elos, né, da corrente aí vão se juntando para culminar. Mas assim, eu acho que o preocupante é que a gente falava do aperto, assim, das condições financeiras, né? Chegou até o agro, né, que é o setor forte do país, né? Então, sólido. Mas a gente vê isso também, né? A dificuldade de pagamento das famílias, né? Das empresas, né? A gente vê o aumento da inadimplência também. O aumento do endividamento, comprometimento de renda com empréstimo, né? Então, tudo isso é preocupante, assim, né? Quando a gente fala de desaceleração econômica, a gente projeta esse cenário, assim, muito pensando justamente nesse aumento nessa piora, das condições financeiras. O comprometimento de renda da família, se você está, assim, 40% da sua renda está comprometida com
com empréstimo, com consignado, como é que você vai utilizar o restante para consumir, para girar a economia mesmo? Então, E com a inflação complicado, e com a inflação que sobe, né? Então, é um orçamento muito apertado, né? É por isso que essa discussão eterna entre vocês, né, analistas, economistas, sobre essa questão do juro, que é uma pílula amarga, né? Nunca é bom ter que aumentar, contrair, quando ninguém faz isso de propósito, né? Se toma essa medida e está sempre tentando acertar a dosagem, né? Dito isso, eu queria que vocês, assim, para a gente chegar no finalmente aqui, que vocês fizessem um pequeno comentário, assim, sobre o que vocês estão vendo aí para o segundo semestre, tem algum ponto de atenção em relação aos nossos ativos também, né? O cenário para os nossos ativos, para os nossos planos de benefícios. Nós tivemos um grande primeiro semestre. O pessoal pode acompanhar também aqui no nosso canal os vídeos dos nossos diretores comentando o resultado do primeiro semestre. E daqui para frente, o que a gente pode destacar aí para dando esse giro final? Vou começar com o meu amigo João, porque agora ele tem um mestrado agora. Então, é o nosso novo mestre aqui da FUNCEF. Mestre João vai trazer a sua sabedoria aí. João, e aí? Então, assim, seguindo na mesma linha do que eu já tinha comentado antes, né? Acho que a minha mensagem é desaceleração da atividade no segundo semestre, né? Então, o primeiro trimestre a gente teve um crescimento muito bom, que vai sustentar esses 2% do crescimento no ano, mas o restante do ano acho que a gente vê alguma dificuldade. A gente vê isso também, vocês estavam comentando agora há pouco sobre as condições financeiras das famílias, né? Então, quando a gente olha até para os índices de confiança, né? A FGV com o IBRE calcula, faz a pesquisa, né, de sondagens, né, do consumidor, do empresário e tudo mais. A gente vê que tanto a percepção dos consumidores para a situação atual quanto para a sua expectativa nos próximos 6 meses é baixa, né? Então a gente não vê um segundo semestre de atividade econômica aquecida, não. E aí, Coimbra? Eu acho que, assim, mesmo com esse cenário de desaceleração, mas eu acho que para os ativos financeiros, eu acho que a gente tem algumas boas notícias, assim, que é a perspectiva, né, começar a nossa perspectiva de redução de taxa de juros no final do ano, né? Então, o enfraquecimento do dólar, né? Então, acho que a gente tem um cenário mais positivo para o câmbio. A inflação desacelerando também, eu acho que esse é um fator importante, né? Então, acho que para os ativos financeiros, eu acho que a gente tem boas notícias, assim, mesmo com essa perspectiva ruim para a atividade econômica, mas o mercado financeiro, ele antecipa, né, tudo isso, né? Então, a gente está olhando mais para frente, né? A gente sabe que vai ter um período mais complicado aqui para frente, mas olhando a questão da taxa de juros, né, vai ter um fechamento da curva, então acho que isso deve beneficiar também os títulos de renda fixa. Uma parte da discussão ali internacional em relação a tarifas e tal já fez uma grande oscilação em bolsa aqui e tal, mas parece que a coisa já deu... Sim, eu queria chegar nesse ponto também. Eu acho que o pior já passou nesse aspecto, assim, pelo menos deu uma arrefecida boa, né? Então a gente ainda tem muitos fatores de risco no país, né? Tem a questão das eleições, mas eu acho que por enquanto esse é um problema a menos, né? Então isso também ajuda, né? Então acho que essa incerteza das tarifas e o impacto que isso teria na indústria, eu acho que esse risco por hora ele tá de lado, né? Ele fica de lado. Mapeado, tá? Então isso é uma boa notícia também para a renda variável, né? Então a gente viu empresas ali que tem como os Estados Unidos um cliente importante, né? Como a Embraer, né? A própria Vale, né? Empresas de aço, empresas de máquinas, né, produção de máquinas elétricas, enfim. A gente, no primeiro momento, viu um impacto muito negativo nessas empresas e com esse... Não foi um acordo, né, como a gente falou no início, mas com essa redução, né, das tarifas, né, de 50% para 10%, eu acho que isso aí foi o suficiente para a retomada ali do valor dessas empresas, assim, para a recuperação dessas empresas. Deu uma acomodada ali, né? Camila, e você, o que me conta?
O João e o Coimbra explicitaram bem aí as nossas perspectivas do segundo semestre. Eu queria ressaltar também que a questão da nossa perspectiva de já começar uma queda de juros aí no final do ano pode vir a favorecer também a renda variável, visto que começa a ter um pouco de migração, né, da renda fixa quando as taxas estão menos atrativas, digamos assim. Você tem uma migração também para a renda variável. Nós temos eleição ano que vem, então isso também começa a mexer, talvez mais a partir do início de 2026, mas segundo semestre aí de 2025 também a gente pode ver bastante volatilidade nos ativos, dependendo de como começarem a se desenhar, se já tiver notícias, alguma movimentação no sentido das eleições, a gente pode começar a ver mais volatilidade também. Muito bom, pessoal. Essa aqui é a nossa equipe de cenários que está mais uma vez aqui premiadíssima. Eu sempre falo isso, é um orgulho estar com eles aqui. A gente passou pelos principais assuntos e a gente volta em breve. Nós já estamos no 7º episódio, né? Quem diria, hein, João? 7º episódio e a gente continua firme. Segundo semestre a gente volta para falar mais sobre isso. Segundo semestre não, vou falar isso que a gente já está no semestre. A gente volta mais lento. A gente vai voltar depois para comentar mais sobre o segundo semestre, né, o desenrolar desses assuntos todos. Se você quiser tirar uma dúvida, deixar um comentário gentil ou fazer algum elogio aqui também, pode acontecer, né? Eventualmente, usa aqui os nossos comentários. Todo o nosso histórico tem uma playlist com todos os episódios, se quiser voltar em algum e olhar também. E até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. E até a próxima. É o próximo.